Olá, meus irmãos, Deus em Cristo Jesus os abençoe. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Vamos lá? Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, verso 11, verso 25, 2 Samuel, capítulo 6, verso 1, verso 23 e 1 Crônicas 13 e 16. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado, derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Geser. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou. Por isso, pareceu bom até ao povo. Davi, então, reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebon-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Bala, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado, da casa de Abinadab, levaram uma arca de Deus num corrosão novo, conduzido por Uzá e Aio. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda de Davi. Lhe havia preparado e ofereceram um holocausto de sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelitas. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhe para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face.
Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muitos poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não faça mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as nações, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glórias e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom e seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúnem-nos e livra das nações, para que demos graças ao teu nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém. Louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Osa, filho de porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocausto no altar de holocaustos, de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Imã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Imã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais. Para o culto, os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.